falar com você sobre uma palavra que eu dei o título de Os Quatro Pilares da Igreja. Então, de Gênesis até o livro de João, são 43 livros. Nesses 43 livros, que são 39 livros do Velho Testamento, mais 4 do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, tem algo que está registrado em todos esses livros. O que está registrado em todos esses livros? Apesar de Mateus, Marcos, Lucas e João ser no Novo Testamento, eles ainda não estão na nova aliança, porque Jesus não tinha morrido. Então não tinha nova aliança até então. Então, como que funcionava nesse tempo o mover do Senhor? O Espírito não habitava nos homens, o Espírito visitava os homens. Então nós vemos ali que Davi, ele é visitado pelo Espírito de Deus, então com o poder do Espírito que está sobre ele, ele vence Golias, ele vence exércitos, tanto que quando ele ora, ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque na velha aliança, o Espírito não habitava, o Espírito visitava. Quando então que nós nos tornamos residência, habitação do Espírito de Deus? Depois que Jesus morre na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, a partir daquele momento, o Espírito agora reside sobre o crente, sobre o cristão. Antes disso, o Espírito visitava. Então, quando o Espírito agora habita no crente, a Bíblia diz que ele recebe poder. Como a Bíblia, em algumas versões, diz, é o dínamos, o poder. Lá em Atos, no capítulo 1, né, e como eu disse, de Gênesis até João, é a velha aliança. Na velha aliança, o Espírito visita, o Espírito não habita. De Atos, que é o primeiro livro depois que Jesus morre na cruz, o Espírito agora habita no homem. Por isso que quando você tem uma atitude que não combina com o Espírito de Deus, você se sente mal. Puxa vida, não podia ter tido essa atitude, não podia ter falado dessa forma, não deveria ter tido essa ação, não era isso que eu deveria ter feito. Quem que diz isso para você? O Espírito que agora reside em você, habita em você. Então lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, ó: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, é Jesus falando, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, quando que nós nos tornamos testemunhas? Quando o Espírito agora reside em mim. Aí eu recebo poder. Poder para quê? Para testificar. Você não recebe poder porque você fez alguma coisa. Você não recebe poder porque você não pecou. Você recebe poder porque o Senhor, ao subir aos céus, enviou o Espírito como um dom, um presente. Agora o Espírito habita em você. Quando ele habita em você, você se torna então agora uma testemunha. Testemunha do poder do Senhor. Aí o texto diz assim, ó: agora vocês receberão poder, serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os lugares distantes da terra. Então é lógico, tem esses endereços aqui, esses pontos geográficos, porque era a realidade de lá. Hoje os pontos são diferentes. Porque não faz sentido você que mora em Mauá, no Guapituba, Parque das Américas, Vila Vitória, ouvir assim: agora você recebeu poder. Seja testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e os lugares mais distantes da terra. Mas, para nós, o ponto é: você recebeu o Espírito Santo e poder. Seja testemunha na feira, no mercado, no Guapituba, no Parque das Américas, na faculdade, porque é os lugares que nós estamos. Então você recebeu testemunho para isso. A Bíblia diz então que quando os discípulos de Jesus recebem essa unção, esse poder, então algo acontece, que está registrado também lá em Atos no capítulo 2. A Bíblia diz assim que eles receberam poder e então agora começam a pregar. E na primeira pregação de Pedro, depois de ter recebido o Espírito, algo nunca antes visto acontece.
3.000 pessoas se convertem. Imagina uma pregação e 3.000 pessoas se convertem. Está descrito lá em Atos 2,36. Diz assim, ó. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o presente do Espírito. Então você vê, como que era antes, o Espírito visitava, agora o Espírito habita. Quando o Espírito habita, os discípulos agora são residência do Espírito de Deus. Então eles vão pregar, diferentemente de como pregavam. Agora, quando eles pregam, algo acontece. O que acontece? O Espírito vem também sobre aquelas pessoas que foram aqueles que crucificaram Jesus. Era gente que não cria em Jesus. Mas agora Pedro vai, prega a palavra. A Bíblia diz que aquelas pessoas que ouviam, né, nessa ocasião aqui, eles estavam comemorando uma das 7 festas que o povo de Israel comemorava. Existia no calendário do povo de Israel 7 festas. Uma das festas chamava Festa do Pentecostes, a comemoração da colheita. Nesse dia, Pedro, então, junto com os discípulos, começam a pregar. Aqueles homens começam a ouvir e falam: o que nós precisamos fazer, então, para receber isso? E aí Pedro fala: vocês precisam se arrepender, ser batizado, e aí você vai receber o quê? O Espírito. O Espírito vai habitar em você, não vai mais visitar você. Aí o texto diz no versículo 40, com muitas outras palavras deu testemunho e exortando-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo em um único dia de 3.000 pessoas. Então Pedro prega e 3.000 pessoas recebem o Senhor. Essas 3.000 pessoas que receberam o Senhor viviam no pecado. Eles não criam em Jesus, não eram batizados. Estavam numa festa, comemorando a plantação e a colheita. Pedro, junto com os discípulos que receberam o Espírito Santo, viram uma oportunidade de pregar. Nessa oportunidade que ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Agora, essas 3.000 pessoas se achegam à igreja da época. Elas se tornam igreja junto com Pedro, junto com os outros discípulos. E agora, o que vai acontecer? Aí tem o versículo 42. Até o versículo 41, põe para mim, Atos 2:42. Até o versículo 41, eles estão no processo de conversão. 3.000 homens se converteram. Agora, no versículo 42, eles estão convertidos, batizados, receberam o Espírito. Aí olha o que o texto diz. E perseveravam, 1, na doutrina dos apóstolos, 2, na comunhão, 3, no partir do pão, 4, nas orações. Esses 4 pontos são os 4 pilares da igreja. Porque eles se converteram. Agora que eles se converteram, tem uma nova rotina, uma nova realidade. Aquele que se converteu não vai mais para o boteco. Aquele que se converteu não tem mais a condução que tinha. Não vai mais relacionar com prostitutas. Não fica perdendo tempo fazendo fofoca, falando da vida dos outros. É uma nova realidade. Essa nova realidade implica em 4 pilares. Quais são os 4 pilares? Primeiro, a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Você sabe, existe o ensino dos profetas, Velho Testamento e Velha Aliança. E existe a doutrina dos apóstolos. O que ensina o ensino dos profetas? O ensino dos profetas está antes da morte de Jesus. Portanto, o ensino dos profetas é sobre o quê? É sobre sacrificar animais para ser aceito. Porque era assim que era aceito no Velho Testamento. Na Velha Aliança, na Antiga Aliança, quando alguém tinha uma conduta equivocada em relação à sua fé, ele tinha que resolver o problema dele. Como o problema dele era resolvido? Sacrificando um animal. Dependendo do que ele tinha feito, era necessário sacrificar um cordeiro, um touro.
um cabrito. Dependendo do que tinha feito, uma pombinha resolvia o problema. Mas tinha que ter derramamento de sangue. Esse é o ensino dos profetas. Que para você ter alguma coisa, você precisa fazer outra coisa. Qual que é a doutrina dos apóstolos? É que aquilo que antes precisava ser feito, já foi feito em Jesus. Então agora não há mais sacrifícios para o crente ser aceito. Ele já foi aceito por meio de um único sacrifício, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é: Cristo já fez aquilo que nós tínhamos que fazer. Agora nós desfrutamos do que Cristo já fez. Nós entramos debaixo da bênção do Senhor. Aleluia. Diga amém também. Aleluia, amém. Só o Mateus falando amém, né, Mateus? Então, assim, nós estamos na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não é uma bagunça que eu faço o que eu quero. A doutrina dos apóstolos é: Jesus foi morto na cruz sem ter pecado, para que eu e você, que éramos pecadores, agora recebêssemos a vida de Deus. É isso que nós celebramos hoje, no dia da ceia. Cristo fez-se pobre para que nós pudéssemos ser feitos ricos. O Senhor recebeu todas as nossas doenças, enfermidades, para que eu tivesse a saúde dele. O Senhor ficou com as maldições hereditárias, para que eu tivesse a vida que ele tem. É uma troca. Cristo ficou com tudo que não servia para mim, para que eu ficasse com tudo que ele tem de bom. Amém, irmãos? Então, esse não era o ensino dos profetas. O ensino dos profetas é: existe 618 leis e preceitos que você precisa seguir. Se você quebrar uma das 618 leis e preceitos, você quebrou todos. E agora, para mim me consertar, sacrifica um animal. E na nova aliança, no ensino dos profetas, você não tem mais as leis, porque Cristo já cumpriu todas as leis. Agora eu sou abençoado porque eu estou revestido de Cristo. Portanto, quando Deus olha para mim, Ele não pensa assim: eu vou abençoar o Bruno porque ele ora de manhã, eu vou abençoar o Nildo porque ele dá o dízimo, eu vou abençoar o Vinícius porque ele não. Não! O Senhor nos abençoa só por um motivo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo sobre nós, porque nós fomos revestidos de Cristo. E Deus só abençoa o seu Filho, que é Jesus. Então eu sou abençoado por ser revestido por Ele. Esse é o ensino, essa é a doutrina dos apóstolos. Então, o que está escrito aqui na Bíblia? 3.000 pessoas se converteram. Agora vocês vão permanecer, vocês vão perseverar na doutrina dos apóstolos e não mais no ensino dos profetas. Aí tem o segundo pilar aqui. O segundo pilar é a comunhão. Então eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e permanecia na comunhão. Então, a Bíblia fala que Jesus, você já conhece também essa história, Jesus, antes de ser sequestrado, preso pelos soldados romanos, ele junta alguns discípulos e vai orar. Quando ele está ali orando no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele chega a suar sangue, né? E assim, num dia de aflição, num dia difícil, a Bíblia fala então que chegam os soldados para prender Jesus. Mas antes dos soldados chegar para prender Jesus, João descreve um trecho da oração de Jesus, exatamente antes de ser preso. Ou seja, é a oração de Jesus antes dele ir para o propósito pelo qual ele foi chamado. E o texto diz assim, lá em João 17:20. Diz assim, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então você vê, para o mundo crer que Cristo foi enviado, Jesus ora por unidade, por comunhão. Que os discípulos, que aqueles que estão ficando, possam andar em unidade. Então você sabe, um dos pilares que o Senhor deixa, que é deixado aqui por Pedro, a igreja de Atos, é o que? Ande em comunhão. É por isso que nós temos a célula. Esse é um dos motivos porque nós temos a célula. Como eu disse, a nossa igreja tem crescido, graças a Deus. Vai crescer muito mais ainda. Amém, irmãos? É impossível que eu e a pastora Bruna possamos atender a todos os irmãos. Como eu disse, domingo passado, teve 370 adultos aqui. Se eu visitar um irmão por dia, eu vou visitar você de novo só daqui a um ano. Porque tem 365 dias, tem 370 irmãos. Então, se cada dia der certo de eu visitar uma pessoa da nossa igreja, então, isso é só os adultos, sem contar 60 crianças. Eu só vou visitar de novo quem eu visitar hoje daqui a um ano. Então, quer dizer, não tem contato. Por isso, então, que nós temos a célula. Porque a célula é o que nós estamos fazendo aqui, numa proporção menor, onde todos têm a possibilidade de falar, a possibilidade de receber uma oração, a possibilidade de ter um líder de célula te acompanhando, a possibilidade de ter alguém preocupado com a sua família. Isso é uma das bases da igreja estabelecida aqui, andar em comunhão. Como isso acontece, as células então vão crescendo, se multiplicando. Temos muitas células para se multiplicar aqui ainda. Esse ano nós vamos multiplicar, vamos chegar a 40 células em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos 22. Eu creio que até o final do ano nós vamos multiplicar muitas células aí e nós oramos para que chegue em 40 células. Nós pedimos para Deus, desde o começo do ano. E nós vamos ver se o Senhor vai nos dar. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós andamos em unidade. Você sabe um dos problemas de não ser possível andar em unidade? Porque as pessoas não sabem resolver problemas. O maior motivo de não andarmos em unidade é não saber resolver problema. Quando um animal doméstico, um cachorro, tem um problema com outro cachorro, como que eles resolvem o problema deles? Mordendo. Um morde o outro. O gato, ele arrepia todo e tenta arranhar o outro com a pata. Como nós somos ser humano, nós não podemos morder o outro, nem arranhar o outro. Aí nós precisamos fazer o quê? Aprender a conversar. Sentar, olhar no olho, fiquei chateado com você, fiquei triste. Nós precisamos resolver aquela demanda que não ficou bom. Puxa, eu esperava que você tivesse lembrado do meu aniversário, você não lembrou. Eu esperava que você tivesse me cumprimentado. Ocasionalmente tem irmãos que ficam tristes comigo porque eu não cumprimentei. Puxa, pelo amor de Deus, não é por mal. Tem tantos irmãos aqui. Então eu vou, sempre que possível, eu vou andando aqui pelas fileiras. Você já viu, não já? Vou cumprimentando os irmãos. Tem ocasião que eu estou passando na fileira e o irmão está de olho fechado. Eu não vou interromper ele para me cumprimentar. Mas daí a pessoa fica chateada. Por quê? Porque cumprimentou ele, não cumprimentou eu. Não tem problema ficar chateado. O problema é não resolver o problema. Vai lá e conversa. Pastor, vim aqui resolver, você não me cumprimentou aquele dia. Que dia, irmão? Não te vi, me perdoa, mas eu vou cumprimentar hoje. Vem aqui, me dá um abraço forte aqui. Então nós resolvemos o problema. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque uma base da igreja é andar em comunhão, unidade. Amém, irmãos? A terceira base da igreja que Lucas, que escreveu o livro de Atos, e está descrito aqui, com base na condução de Pedro da igreja de Israel aqui, fala assim que eles mantinham o hábito de orar. Eles oravam, é a terceira base, oração. Você sabe, a oração, ela faz parte das nossas armas espirituais. O texto fala assim lá em Mateus 6:7, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem são ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, olha isso,
O seu pai sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. Então, a Bíblia está dizendo aqui que a gente não deve fazer uma oração repetindo as mesmas coisas. Em vãs repetições, a Bíblia diz. Mas nós devemos orar. Porque antes de nós orarmos, o Senhor já sabe o que nós necessitamos. A pergunta é, se Deus já sabe o que eu necessito antes mesmo de orar, por que eu preciso orar? Se Ele já sabe o que eu preciso. Porque nós vemos que o Senhor está pronto para nos abençoar, mas Ele precisa ser acionado. Você precisa acionar o Senhor. É como um pai que está vendo o filho ali e o filho está brincando, está fazendo as coisinhas dele. Está tudo certo. Até que o filho pede para o pai alguma coisa. Então o pai vai lá atender o filho. O pai pode estar vendo que a criança, já viu aqueles brinquedos que tem uma estrela, um círculo, um quadrado, e a criança tem que encaixar. E aí a criança vai encaixando e chega uma hora que ela não consegue encaixar mais. Aí ela fica nervosa, não fica? O pai está vendo aquilo ali. Mas assim, a menos que ele seja acionado, ele deixa a criança ficar tentando encaixar o quadrado, no redondo. É círculo, mas ele está tentando encaixar. Aí o pai está ali do sofá, olhando, não vai encaixar, é lógico que não vai encaixar. Até que a criança fala, papai, você me ajuda? Aí o papai vai ajudar. Da mesma forma é com o Senhor. Nós precisamos aprender a acionar Cristo. Acionar Ele, pedir para Ele. Eu contei hoje de manhã um testemunho sobre um irmão lá da igreja de Curitiba, que nós plantamos 2 igrejas lá, e uma vez eu estava conversando com ele, e ele era serralheiro, e trabalhava para uma empresa, trabalhava para um serralheiro. Só que ele queria começar a serralheria dele. Para começar a serralheria dele, ele precisava de uma picape. E aí ele falou, estou querendo comprar uma picape. Aí eu falei, aí você, que picape que você quer? Aí ele falou, eu estou orando por uma Pampa. Pampa, eu acho que a Pampa mais nova tem 30 anos já. Né? Pampa nem nome de carro é hoje em dia. Não encaixaria. Se inventasse um carro hoje, chama Pampa, ninguém comprava, eu acho. Ele falou, não, eu quero uma Pampa. Eu falei, nossa, mas quantos anos tem uma Pampa? Aí ele falou, é velha, é velha. Eu falei, por que você não pede uma S10? Aí ele fez assim, não, S10 não. Eu falei, mas você não está orando? Você acha que Deus Todo-Poderoso pode te dar uma Pampa, mas Ele não tem poder para te dar uma S10? Ele ficou me olhando, né? Aí ele disse assim, pastor, eu fico pensando que Deus tem coisa mais importante para fazer do que me dar uma S10. Então você vê que interessante. Ele não é nem comprar, é pedir. Ele não tem fé para pedir. Como é que vai ter se ele não tem fé nem para pedir? O problema não é pedir ou não pedir, o problema é a identidade que ele tem. Quando ele olha para Deus, ele pensa o quê? Deus está longe, cuidando do problema da guerra da Ucrânia com a Rússia, Israel com o Hamas. Deus está longe, tendo que preocupar com tsunamis, terremotos, mudança climática. O Senhor está lá preocupado em me dar uma S10. Por que ele pensa isso? Porque ele não sabe que ele é filho. Ele não tem convicção ainda. Porque filho não quer saber, ele pede. Filho pede. Enquanto é criança, pede. Depois vai ficando maior, ele vai fazendo conta. Né? Até que chega a maturidade, a maioridade, ele já começa a não pedir mais nada para o pai. Mas enquanto é criança, ele não faz conta. O meu filho, eu falo assim, vou na padaria. Ele fala, eu vou com você. Aí eu já falo assim, eu não vou comprar nada. Mas não adianta, quando chega lá, ele começa. Pai, meu amigo falou que dentro do Kinder Ovo agora está vindo uns carrinhos. Eu já sei onde vai dar. Daqui a pouco ele pede. Então, você sabe, filho não tem problema para pedir. O problema é quando o filho não tem identidade de que é filho. Aí ele pensa assim, meu pai nunca vai me dar uma S10, ele dá uma Pampa velha, com ferrugem, volante quebrado, o vidro tem que travar com a chave de fenda, senão despenca. Isso aí Deus dá. Né? Essas coisas aí Deus abençoa. Aquelas Pampas que só vai até a 3ª marcha, né? Tem 5, mas só vai até a 3ª só para andar por aqui, em Araucária, né? A cidade. Só para andar por aqui. Assim, eu preciso de um lugar para pôr o portão que eu vou instalar.
Olha a cabeça, ele pensa, Deus que criou todas as coisas pode me dar uma pampa enferrujada, mas não pode me dar uma S10 boa. Sabe o nome disso? Falta de revelação. Ele pensa, meu pai me dá um pão todo pisado, mas ele não vai me dar um Kinder Ovo. O meu pai, ele vai me dar assim um pão mordido, mas ele não vai me dar um chocolate que eu quero. Por quê? Porque não tem revelação que é filho. Você sabe, muitas vezes nós não oramos porque não temos fé, mas nem para pedir. Nem para pedir não tem fé. Quando, aproveitando o ensejo, quando eu fui plantar a igreja lá em Curitiba, foi eu e a minha família só, não tinha nada. Era só um grupo de pessoas de lá que confundia Jesus com Genésio. Não sabia nada de Bíblia, de igreja. Por mais que eu trabalhasse muito com a minha esposa para plantar a igreja, ainda era pouco. Então, sabe uma das coisas que eu aprendi lá? A pedir. Pedir. Porque o pai se alegra em poder dar para o filho. Você sabe, o meu filho pediu para mim um tempo atrás, falei, eu vou trocar de carro. Aí ele falou, eu queria um carro com teto solar. Ele mal sabe o que é teto solar. Ele quer de vez em quando poder abrir e dar tchau pro vô na hora que vai embora, né? Lá em cima do teto solar. Mas eu tentei comprar um carro com teto solar. Não deu certo. Comprei um, mas não é com teto solar. Mas, você sabe, um pai tem a maior alegria de poder dar as coisas para o filho. É assim ou não é? Quantos pais tem aqui hoje? Levanta a mão. E as mães? Cadê as mães? Levanta a mão. Olha quanto de alegria que a gente não tem em poder dar para o filho. Quantas vezes você não foi no shopping precisando de uma calça, viu uma promoção para o filho, que nem precisava, comprou para o filho, mas não comprou para você? Já aconteceu ou não aconteceu? Muitas vezes. Vai ter um outlet, vamos lá que eu estou precisando de uma calça. Chega lá no outlet, aí a minha esposa fala assim, nossa, lá em cima tem o espaço das crianças. Tem muita coisa boa. Ué, então eu vou ter que deixar de comprar o que eu fui no outlet para comprar para mim, mas naquela ocasião comprou sapatos. Aí chega em casa, dá para os filhos e ocasionalmente o filho, ai, não gostei dessa cor. Mas a alegria do pai é poder abençoar o filho. Quando que nós fazemos isso? Em oração. O texto lá em Mateus 7,7 diz assim, ó, peça e será dado, busquem e encontrarão, bata a porta e será aberta. Olha o versículo 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Então aqui tem uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro eu peço, depois eu busco e por último eu bato. Vai crescendo, eu começo pedindo. Não chegou, eu vou buscar. Não chegou, eu vou bater. Então o texto fala aqui de um caminho para acionar o pai. Qual é o caminho? Apesar dele saber tudo que eu preciso, tem um caminho. Qual é o caminho? Pedir. Por que eu peço? Porque quem pede, recebe. Mas e se eu pedir e não receber? Busca, porque o que busca, encontra. E se eu pedir e buscar e não acontecer? Então você bate, porque o que bate, a porta será aberta. Você vê que tem um caminho. Nós oramos aqui desde fevereiro, na primeira semana do mês. É a semana das portas abertas. Porque no começo do ano nós sempre temos uma palavra profética. E a palavra profética para esse ano é o ano das portas abertas. Então, na primeira semana do mês, nós oramos aqui. Terça, quarta, quinta e sexta. Das 6 às 7 da manhã, é bem cedo. Nós, como eu disse, somos uma igreja aí de 350 pessoas. Sabe quantas pessoas que vêm orar aqui? 6. Quando vem muito, vem 12. 12 pessoas por um número de 350. Eu sei que muitos trabalham. Muitos irmãos vão para o trabalho. Tem que sair cedo, trabalha em São Paulo, tem que pegar o trem e não pode vir. Amém. Tem muitas mães que tem que ficar com os filhos em casa, porque o pai sai e não dá para deixar as crianças lá. Outros estudam. Mas de 350 pessoas, não é possível que só tem 6 que pode. Não é possível que só tem 12 que pode vir. Eu fico pensando nos irmãos que estão desempregados. Puxa, uma baita ocasião, um ano das portas abertas, eu venho na semana das portas abertas, oro e vou buscar a porta aberta, porque o Senhor já vai na frente. Mas os irmãos não vêm. Eu não fico triste. Eu nem fico triste. Já confesso que eu não fico triste.
Mas assim, é, a decepção não é estar aqui sozinho. A decepção é, será que os irmãos não têm revelação que Deus pode dar uma S10 ao invés de uma Pampa? Entendeu? Lógico que não é o carro, não é do carro que eu estou falando. Mas será que os irmãos têm revelação que é um momento para pedir para o Pai? Para interceder, para chorar, para receber oração. O problema muitas vezes é que nós não damos valor para a arma que é a oração. Então, irmão, ora, pede para Deus, interceda. Sabe, eu estava dizendo aqui que quando eu saio com a minha esposa e vou no shopping, então nós andamos no shopping de mão dada. Isso é um tipo de intimidade. Eu não ando no shopping de mão dada com mais nenhuma mulher, só com a minha. Porque nós temos intimidade. Aí nós estamos assim, olhando para uma roupa, aí ela fala, olha o que você achou. Aí eu falo para ela, vamos comprar para você. Daí ela agradece e me dá um beijo, um selinho. Tá ótimo. Você sabe, isso aí é mais ou menos quando você está indo trabalhar e aí você fala assim, não, mas quando eu vou para o trabalho eu vou orando. Quando eu estou no trem eu estou orando em espírito. Isso tudo é intimidade com o Senhor. É aproximação. Igual quando eu ando no shopping com a minha esposa de mão dada. Igual quando nós damos um beijo na frente de outras pessoas. Mas você sabe, tem um momento que o casal tem intimidade. E do fruto dessa intimidade é que gera a multiplicação. Quando um casal tem intimidade, a intimidade mais profunda, a mulher fica grávida. E com a gravidez, a multiplicação, a família cresce. Então você vê, eu ando de mão dada com ela, eu dou um beijo nela, não tem problema as pessoas verem, mas o momento de intimidade, que é o que gera multiplicação, é sozinhos. Você pode ter contato com o Senhor indo para o trabalho, no carro, eu ponho o pendrive do pastor Bruno, tem um pendrive lá, eu vou ouvindo a pregação, eu oro, é uma bênção. Mas, irmão, isso tudo é só a aproximação, não é intimidade. Intimidade é um momento seu com Deus, porque é aí que gera multiplicação. Multiplicação de tudo. A multiplicação de qualquer coisa acontece na intimidade. E por último, irmãos, a quarta base descrita lá em Atos, no capítulo 2, é que os irmãos partiam o pão. Partir o pão fala de ceia. Então, aqueles 3.000 homens se converteram no mesmo dia. Você imagina, irmãos, uma igreja que até então tinha 70 pessoas, 120 pessoas, né, melhor dizendo. Numa pregação de 120 vai para 3.120 pessoas. É o que aconteceu aqui. Eles eram 120 cristãos, Pedro ora, 3.000 se converte. E agora? Agora ele precisa ensinar esses 3.000. O que ele ensina? Primeira coisa, mantenha um ensino dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Segundo, vive em comunhão, unidade, foi isso que Jesus falou. Terceiro, gaste tempo de oração. Tudo que você for fazer, ore, peça para Deus. Peça para Deus, você vai procurar emprego, ore. Você vai comprar, você sai de casa para comprar alguma coisa, ora. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor. Eu estava procurando um carro que eu precisava trocar e carro para mim é um problema, porque a minha casa tem 6 pessoas. Então eu preciso de um carro grande. E não dá para comprar qualquer carro. E eu precisava trocar. Agora eu tinha que trocar de carro. Aí eu comecei a orar. Senhor, eu entro no site, tem tantos carros. Mostra para mim um carro que eu tenho que comprar. E aí fiz um contato com uma pessoa, mora lá em São Paulo. Queria ver o seu carro e tal. Fui lá ver o carro bom, tudo. O dono simpatizou comigo, uma pessoa séria. Fui lá na casa dele, gostou de mim. Eu falei, amigo, o seu carro é muito bom, mas não posso pagar tudo isso, não. Eu posso pagar e fiz uma proposta para ele bem mais abaixo. Falei, e outra, eu estava vendo aí, o óleo do seu carro venceu, né? Você tem que trocar o óleo para mim também, comprar seu carro. Fiz outras observações, ele falou, eu vou fazer para você. Só que você tem que trazer uma peça
da loja da sua esposa, que ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, a minha esposa trabalha, a gente trabalha com semijoia, que eu nunca falo que eu sou pastor. Você falou que é pastor, o cara já dá um passo para trás. Parece que você está falando que é polícia, que é político. Então não tem jeito. Eu estava uma vez viajando, passeando, estava num ofurô bem grande assim, né? E aí, sempre tem, e aí, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Nossa, mas parecia que eu estava todo sujo de cocô. Daqui a pouco um levantou, o outro foi saindo, saindo. Aí a minha esposa falou, mas por que você foi falar que era pastor? Eu falei, mas é o que eu sou. Por quê? Porque as pessoas pensam mal. Então eu não falei, eu sou empresário, tenho uma empresa junto com a minha esposa. E assim, senti uma paz em comprar o carro, comprei o carro dele, amanhã eu vou buscar. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos ficam felizes comigo? Aleluia. Mas eu quero motivar você a quando você for comprar alguma coisa, fazer qualquer tipo de negócio, mudar de emprego, comprar uma peça de roupa, alugar alguma coisa, ore antes para o Senhor. Ore antes, fala, Deus, eu sou teu servo, sou teu filho. O Senhor vê além de mim. Então, se não for para ser, não deixa dar certo. E aí você vai fazer um negócio. Creia, mas ore antes. Por quê? Porque nós somos seres espirituais e uma arma de alguém espiritual é a oração. E como eu disse, por último é o partir o pão. Hoje é dia de ceia. Nós vamos partir o pão. E lá em João, no capítulo 6, Jesus falou assim, João 6,53. Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então você vê, partir o pão, tomar a ceia, traz vida para mim e para você. Traz vida. Eu acabei de perceber, porque assim, no culto da manhã, eu não vejo muitos irmãos, mas aí eu penso, eles vão vir à noite. E quando eu vejo que um líder de célula não veio à noite, no dia de ceia, eu já mando mensagem para ele. Falei, cadê você, meu irmão? Onde você está? Que não é possível, é dia de ceia, uma vez no mês que nós vamos lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Eu fico chocado com irmãos que a ceia é um dia comum. Não é. Não é. É um dia que nós declaramos que Jesus morreu, ressuscitou e voltará para buscar a igreja. O texto diz aqui, ó, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e ressuscitará no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Olha, se tem uma comida que é verdadeira, tem comida que também é falsa. Jesus está dizendo, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Se ele está dizendo que a carne dele e o sangue dele é verdadeira comida e bebida, ele está separando dos falsos, da falsa comida e da falsa bebida. No final das contas, irmãos, o que nos faz ficar de pé é aquilo que nós comemos. Se você come mal, você vive mal. Se você come mal, você vai ter uma rotina ruim com o seu corpo. Nós somos aquilo que nós comemos. Então tem muita gente que vive por conta do dinheiro que ganha. Comida falsa. Tem muita gente que vive do título que tem. É comida, mas não é verdadeira. Tem outras pessoas que vivem do trabalho que tem. Vive para trabalhar. É comida, mas não é verdadeira. É bebida, mas não mata a sede. O que Cristo está dizendo aqui? Só tem uma comida e uma bebida que é verdadeira. A verdadeira comida é a minha carne, a verdadeira bebida é o meu sangue. Aquele que comer de mim e beber de mim, viverá eternamente. Eternamente. Então hoje é o dia que nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Hoje é o dia que nós lembramos que Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Traz um cálice aqui, por favor, Sérgio. Nós temos o suco de uva e o pão. Esse suco de uva, ele é envasado, né, para que a gente possa usar na ceia. Mas eu penso que esse líquido aqui, que nós compramos, ele também é usado para aquelas caixinhas que as crianças levam para a escola, de suquinho. Quando você vai comer pizza e você toma um suco de uva, é esse suco aqui também. Só que tem uma coisa, quando nós separamos
para Deus, ele é diferente. Ao beber desse cálice aqui, tem vida para você. Ah, mas e esse líquido que as crianças bebem, mas está na caixinha da Del Valle? Aquele lá é uso comum, mas esse aqui foi tirado do uso comum. Aqui tem um pão. E esse pão foi feito por algum padeiro, em alguma padaria, em alguma empresa de alimentação. Então, esse biscoito, esse pão que está aqui, pode ter sido usado para fazer outras coisas. Essa massa foi usada para fazer outros tipos de pão que, de repente, está na prateleira do mercado que você faz compra. É o uso comum. Mas para cá, foi tirado do uso comum. Portanto, quando você come esse pão, você está comendo da carne de Cristo, como a Bíblia diz. E isso traz vida para você, porque foi tirado do uso comum. Então, irmãos, quando nós bebemos do sangue, comemos da carne, nós trazemos vida para nós mesmos. E eu queria convidar você para participar disso consciente. Não consciente de você mesmo. Porque tem muita gente que não participa da ceia porque fica consciente de si próprio. Como é que eu vou participar da ceia? Olha o que eu fiz ontem. Como é que eu vou participar da ceia? Olha o que eu falei. O nome disso é consciência de si próprio. Tem alguém falando aí, tá chegando aqui para mim. Então, assim, fica consciente de si próprio. Nós não devemos tomar a ceia consciente de si próprio. Nós tomamos a ceia consciente de Cristo. Consciente do que Ele fez por mim. Consciente do que Ele me deu. Consciente de que Ele é por mim. Ele briga as minhas lutas. Ele guerreia as minhas guerras. Ele é por mim. Ele continua sendo Deus na minha vida. Então eu participo da ceia. Não é consciente de mim mesmo. É consciente daquilo que Cristo fez por mim. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.